Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 6. Mateus 11, do 1 ao 6. Vamos à leitura. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Oremos. Santo Deus, nós te pedimos hoje, Pai, que fale ao teu povo por meio da tua palavra, por tua misericórdia, por tua graça, Senhor, apesar de nós. Te oramos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como seres humanos, nós costumamos lidar muito mal com a frustração. Quando nós temos alguma expectativa, nós idealizamos alguma coisa e aquilo não acontece como nós imaginamos, não é? Isso vai desde coisas pequenas, por exemplo, quem aqui já teve que lidar com a frustração de um filho ao receber um presente ali que não era bem o que ele estava desejando, ou, por exemplo, quem é gordinho assim como eu, que vai num restaurante e escolhe ali no cardápio um prato. Você já está cheio de água na boca, mas quando vai provar não é aquilo que você esperava. É um desgosto grande, viu? Até questões mais graves, como, por exemplo, quantos divórcios têm acontecido hoje em nossos dias, porque os cônjuges refletem um no outro expectativas ali, sonhos irreais que não se cumprem e acabam gerando frustração em uma ou ambas as partes. Ou podemos ver isso também na política, quando se deposita fé ali num salvador da pátria que vai resolver todos os problemas da nação, quando a gente sabe que os problemas da nação são muito mais profundos, eles se originam no pecado. Então, a frustração, nesse caso, é inevitável. Até no meio religioso, nas igrejas, nós podemos ver isso também. Quantas pessoas se direcionam a igrejas ali em busca de ter alguma necessidade sua sanada, em busca de prosperidade, ou o que quer que seja, e ao não ser atendidos, acabam se frustrando, se afastando da igreja. Muitos têm até asco de igreja, não pisa na igreja nunca mais. E o próprio Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele precisou lidar com a repressão devido à frustração que muitos tinham, porque ele não se encaixava naquela imagem popular que o povo tinha de como deveria ser e como deveria agir o Messias. Vejam, Israel já vivia há muito tempo sob o jugo de outros povos, de outras nações. Desde o cativeiro na Babilônia, ali foi uma sucessão de impérios subjugando Israel, com exceção de um pequeno período ali entre os testamentos. E no período de Jesus, o império da vez era o poderoso império romano ali, que subjugava, que dominava Israel. Então, os judeus já estavam fartos desse domínio e eles esperavam do Messias um líder político, ou um líder religioso, ou militar, um grande general, que livrasse eles dessa repressão política. E Jesus, ele não se encaixava, a princípio, nisso que os judeus
que a concepção popular esperava dele. Jesus, ele veio lidar com problemas muito mais profundos. Ele não veio meramente lidar com questões políticas, sociais. Ele veio lidar com um pecado que afastava o seu povo de Deus. Ele veio lidar com o âmago da questão. E por conta dessa frustração gerada, era crescente, então, os rumores, as difamações e a oposição que Jesus sofria durante o seu ministério. Bom, no nosso texto de hoje, nós vamos falar de uma crise de fé de um servo do Senhor, de um crente, João Batista. De um servo do Senhor que ele tinha, de certa forma, as suas expectativas também a respeito de Jesus. Mas a questão que nós devemos notar é que ele soube o que fazer com as suas questões, com as suas dúvidas. Ele soube lidar com elas de maneira correta. E nós vamos examinar isso hoje. Vamos mais uma vez ler dos versos 1 ao verso 3. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu do cárcere falar nas obras de Jesus, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Bom, então no nosso contexto aqui, o ministério de Jesus crescia mais a cada dia, rebanhando mais multidões, suscitando também mais oposição devido a essa imagem distorcida que se tinha do Messias. E nesse momento Jesus tinha acabado de selecionar ali os seus 12 discípulos, passado para eles as primeiras instruções ali e estava começando a pregar nas cidades dos apóstolos. Em contrapartida, enquanto isso, João Batista, que era aquele profeta falado por Malaquias, que deveria vir a preparar o caminho para o Senhor, o novo Elias, ele estava preso. Provavelmente, segundo Flávio José, um historiador da época, na fortaleza de Macaréus, uma das fortalezas de Herodes, que era no litoral, muito quente e úmida. Então ele não estava numa situação nem um pouco confortável, já estava ali há cerca de 1 ano. E aqui nós já conseguimos traçar uma espécie de paralelo entre o profeta Elias, do Antigo Testamento, e João Batista. Porque Elias, assim como João Batista, ele sofreu perseguição também por parte de um rei covarde, Acabe, que era dominado por uma rainha má, a Jezabel. Perseguido por ser um profeta fiel, por ser um crente no Senhor. E após aqueles eventos dramáticos ali do Monte Carmelo, os irmãos recordam, Elias, com certeza, ele esperava que houvesse um avivamento ali no meio do povo de Israel, um retorno do povo de Israel a Yahvé, ao verdadeiro Deus. E não é bem o que acontece. O que acontece é que a perseguição por parte de Jezabel, ela se intensifica. Né? Ele tem essa expectativa frustrada de tal forma que ele chega a orar, pedindo ao Senhor para ser levado, pedindo ao Senhor por sua morte. Então, João Batista também aqui está preso por ser um profeta fiel, por denunciar a imoralidade na corte de Herodes, que tinha casado com a esposa do seu irmão. Então, ele esperava algo diferente de Cristo ao receber as notícias sobre o ministério dele, a julgar pela pergunta que ele envia por meio de seus discípulos. Então, certamente, ele tinha dificuldade de entender como é que ele podia estar preso ali injustamente se o Messias estava entre eles. Bem, para entender um pouco de como estava a cabeça de João Batista, a gente precisa relembrar um pouco o teor da pregação dele. E para isso eu queria abrir em Mateus 3 com vocês. Queria ler dos versos 10 ao 12. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois,
que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então vejam, João Batista pregava que o Messias, que Jesus batizaria com o Espírito Santo, mas que ele também seria um juiz severo, que ele iria trair um juízo, uma justa punição àqueles que viviam em pecado e em obstinação. Então, em parte, na cabeça de João Batista, Jesus cumpria com as obras prometidas para quando o Messias viesse, contudo, o julgamento dos ímpios não parecia dar sinais de estar acontecendo. César continuava a subjugar Israel, os líderes fariseus ali, os líderes do templo, mantinham sua punição, continuavam pesando a mão sobre o povo, e ele mesmo estava preso de maneira injusta, por agir de maneira correta. Então, o Messias não faria nada a respeito disso? As bênçãos ali do período messiânico eram prometidas no Antigo Testamento, mas e a justiça, que também era prometida lá? E o juízo contra os perversos? Então, essas dúvidas levaram João Batista, naquela situação de fragilidade que ele estava, a perguntar se Jesus, de fato, era o Messias. Precisamos entender que João Batista era um crente sincero, ele era um profeta fiel. O próprio Jesus, mais à frente, vai dar testemunho dele, diz que dos nascidos de mulher não houve outro como João Batista. Mas nesse momento ele não conseguia discernir, conceber que essa parte da profecia, essa parte da condenação do juízo, não se cumpriria de imediato nesse momento do ministério de Jesus. Nós podemos aprender com isso, irmãos, que mesmo um crente muito sincero, ele pode ter suas crises de fé, seus questionamentos, ele pode ser assolado pela dúvida. Nós temos vários exemplos disso nas Escrituras. Recentemente nós tratamos, por exemplo, do Salmo 73 aqui nos cultos de oração, né? E nós podemos ver aqui também que o próprio Jesus, ele não condena João Batista pela pergunta que ele faz. Pelo contrário, trata ele de maneira muito bondosa e misericordiosa. Com situações difíceis, o aparente triunfo do mal, às vezes, deixam nossas ideias meio anuviadas mesmo, e a gente pode ser tomado pela dúvida. A questão é que, quando tomado pela dúvida, nós precisamos fazer como João Batista fez. Ele levou os seus questionamentos, ele levou as suas dúvidas a Jesus Cristo. Assim também nós precisamos fazê-lo. Por vezes, irmãos, diante das desgraças do mundo, tanta fome, guerra, crime, impunidade, a prosperidade dos ímpios, como é retratado no salmo que a gente já citou há pouco, nós podemos nos perguntar: onde está Deus nessa situação? Diante das nossas próprias angústias, da depressão, do sofrimento, onde está o Messias? Ele não vai fazer nada a respeito disso? Aos jovens aqui no nosso meio que são bombardeados diariamente aí com ideologias perversas, que são apresentados todo dia para vocês por professores na faculdade, na escola, por grupos de amigos, e são apresentadas de maneira às vezes tão atraente, tão convincente, às vezes a dúvida bate, né? Eu sei. Mas nós não podemos acalentar essas dúvidas no nosso coração. Nós devemos levá-la a quem pode resolver. Assim como João Batista, levar os nossos questionamentos, as nossas frustrações ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos fazer isso por meio da oração, nós devemos buscá-lo por meio da palavra, utilizando ali os meios que Ele mesmo determinou, que Ele mesmo instituiu. Na igreja nós podemos buscar
as lideranças instituídas pelo Senhor. Nós podemos buscar irmãos mais maduros na fé para orar conosco, para nos ajudar a lidar com esses questionamentos, com essas dúvidas, com essas crises. Nós devemos nos valer da comunidade de fé que o Senhor nos deixou. Nós não devemos lidar com essas dúvidas sozinhos, tampouco devemos nos deixar levar por uma mentalidade dos ímpios, por uma mentalidade mundana, porque isso é muito perigoso. O Senhor, Ele nos deixou os meios para que nós pudéssemos lidar com essas crises, com essas situações. É muito comum, irmãos, no dia de hoje, se ter uma imagem de Jesus formada na cabeça, baseada em nossas próprias ideias, nas nossas próprias necessidades, baseadas nas nossas próprias expectativas. E assim nós acabamos criando um ídolo na nossa cabeça, um ídolo criado à nossa própria imagem e semelhança, criado à imagem e semelhança das nossas expectativas e das nossas necessidades. Muito se fala de Jesus hoje, mas tenta-se mudar, alterar, fazer uma caricatura daquilo que é revelado nas Escrituras. Se fala que Jesus ensinou o amor, mas se esquece o padrão de santidade que ele ensina no Sermão do Monte, por exemplo. Se omite o que ele mesmo ensinou a respeito do inferno. Se esquece quando ele mesmo fala aos seus discípulos que aqueles que têm os seus mandamentos e os guarda e os obedece, esses é que de fato o amam. Então se tenta fazer um papel picado ali, colar uma imagem distorcida do Cristo revelado nas Escrituras. Então se tenta formar um Jesus mais aceitável a essa geração. Agostinho, nas suas confissões, se não me falha a memória, no livro 5, ele fala de um momento de doença que ele teve, uma febre, que ele pensou seriamente que iria morrer ali. Nesse momento relatado, ele ainda não era um convertido. E ele diz nas suas confissões que se tivesse morrido ali, ele teria ido ao inferno com o peso dos seus pecados. E ele disse que assim seria, pois, e aqui eu vou abrir aspas para ele, tu não me havias perdoado nenhuma dessas coisas em Cristo. Tampouco havia ele anulado com sua cruz a inimizade que eu, por meus pecados, criara contra ti. Pois como faria, mediante a crucificação de um fantasma, que eu acreditava ser teu filho? Então, influenciado pelas filosofias que ele estudava lá, pelas ideias dos maniqueístas, ele criou um Cristo na sua mente que não era o Messias revelado, não era o Verbo encarnado, era um Messias imaginário. E em que Jesus nós temos crido? Nós temos crido o Messias revelado nas Escrituras, nós temos concebido um Cristo a nossa própria mentalidade. Se tenta ter fé num Cristo hoje que não gera nenhuma implicação prática na vida, né? Se nós cremos em um Jesus fabricado, nós cremos em um ídolo. E ídolo não pode salvar ninguém, não tem poder para nada. Um ídolo, um fantasma crucificado na nossa mente, não pode fazer nada. Então nós precisamos crer em Cristo e buscá-lo de acordo com o que nos é revelado nas Escrituras. Somente esse Cristo é o Verbo encarnado de Deus, somente esse tem de fato poder para salvar. Vamos voltar ao nosso texto, vamos ler agora dos versos 4 ao verso 6. Jesus recebe então o questionamento, né, por parte dos discípulos lá de João Batista. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então Jesus recebe esse questionamento
E ele responde com uma série de evidências ali que comprovam ser ele o Cristo, ser ele o Messias. Então, de fato, o que João Batista tinha ouvido na prisão, tinha ouvido no cárcere, era verdade. Os doentes eram curados, mortos ressurretos, demônios expulsos, e o evangelho da salvação estava sendo pregado às pessoas mais humildes, que eram vítimas do descaso por parte da elite espiritual da época. Contudo, quando lemos assim, parece que Jesus não disse nada que João Batista já não soubesse, né? João Batista tinha recebido essas informações no cárcere dos milagres realizados por Jesus. Então, a gente pode pensar por que Jesus não respondeu de maneira clara, né? Não respondeu, sou o Messias ou não sou, né? Quando nós lidamos com um texto antigo, como é o Novo Testamento, nós não podemos fazer uma leitura dele simplesmente como brasileiros do ano 2026. Nós precisamos analisar o contexto em que ele foi escrito e o contexto da narrativa aqui, né? Jesus estava falando primariamente ali, inicialmente, para judeus do século I. Então nós precisamos entender a fala de Jesus como um judeu do século I entenderia. Nós precisamos notar que a linguagem usada por Jesus aqui é extremamente relacionada com as profecias do Antigo Testamento, sobretudo com os textos de Isaías 35. Eu queria que os irmãos abrissem comigo para a gente dar uma olhada nesse texto. Isaías 35, os versos 5 e 6. Eu quero que vocês vejam a similaridade da resposta de Jesus com essa profecia de Isaías. Isaías diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Vamos também a Isaías 61, algumas páginas à frente. Vejam o que diz o verso 1. E a parte A do verso 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Até aí, por enquanto. Então vejam como essa linguagem da profecia do Antigo Testamento a respeito do ministério do Messias se assemelha à linguagem utilizada por Jesus aqui. É quase que uma citação direta, né? Então, essa linguagem acerca do Messias estava muito vívida na mente de todas essas pessoas que aguardavam com ansiedade a vinda do Messias, inclusive na mente do próprio João Batista. Então, ao usar esses termos, ao falar dessa forma, o Senhor Jesus ele conduz João Batista de volta a verdades que ele já conhecia, a verdades já abraçadas por ele. Jesus tranquiliza João Batista sobre quem ele é. Ele é, de fato, o Messias. Ele não está sendo dúbio na sua resposta, como nós podemos pensar aqui. Jesus deixa claro para qualquer um que o ouvisse naquele contexto que ele era o Messias prometido, que ele que estava ali em carne e osso era o Salvador. E assim também ele deixa claro para nós hoje através do texto sagrado. E se Cristo é o Messias, o Verbo encarnado de Deus, então isso muda tudo. Muda a forma como João Batista poderia lidar com a sua prisão, com a sua angústia, e muda a forma como nós mesmos podemos lidar com as nossas angústias, com as nossas aflições, com os nossos problemas. Porque o Messias veio, nós podemos ter paz, nós podemos ter esperança nele. Mesmo em meio à angústia, o Messias veio, o Messias chegou, então há esperança. O Senhor, ele era conhecedor da fragilidade de João Batista naquele momento, e ele é conhecedor da nossa própria fragilidade. Ele sabe que nós somos dados ao esquecimento, tantas vezes na hora do aperto. Tanto ele sabe isso, ele sabe que nós precisamos ouvir com recorrência
o seu evangelho, que ele nos dá o dia do Senhor para isso. No culto ao Senhor, nós somos semanalmente lembrados da aliança do Senhor com o seu povo. Nós somos lembrados do seu evangelho, nós somos nutridos por meio da sua palavra. E isso é muito precioso, irmãos, para a caminhada cristã. De forma que é muito ilógico pensar num crente que lida com o dia do Senhor com descaso, com desprezo, que é só uma programação a mais da semana. Isso é incompatível com a vida cristã. É crucial também, irmãos, para a caminhada cristã, que diariamente nós meditemos e nós preguemos o evangelho ao nosso próprio coração. Como eu disse, nós somos muito dados ao esquecimento, nós precisamos sempre nos relembrar das promessas do evangelho, daquilo que o Senhor revela na sua palavra. É como uma brasa que precisa ser soprada ali para ser revivada, assim também é o evangelho no nosso coração. Ele precisa ser constantemente avivado em nossa mente. E se o evangelho é o meio pelo qual Deus se revela em Cristo, então desprezar o evangelho, desprezar essa palavra, é desprezar o próprio Senhor. Nós precisamos perseverar nisso, perseverar nos meios de graça. Como nós somos falhos, irmãos, com esses meios, com essas disciplinas espirituais, com a oração, com o estudo da palavra, a comunhão na igreja, são meios pelo qual o Senhor nos transmite graça, meios pelo qual nós podemos conhecê-lo, nós podemos nos relacionar com Ele. E tantas vezes nós temos, infelizmente, desprezado esses meios de graça. Mas, voltando ao texto, irmãos, é importante notar também que os textos que nós citamos de Isaías, eles relatam isso que foi respondido por Jesus, mas eles trazem também profecias a respeito de um juízo que seria exercido na vinda do Messias, e não só as bênçãos que nós vimos. Vamos mais uma vez em Isaías 61, e aí eu vou continuar os versos 1 e vou ler até o final do verso 2 agora para vocês. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para apregoar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. No capítulo 35, no verso 4, ele vai nos dizer também. Ele nos diz: todo o exército dos céus se dissolverá. 35, verso 4. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então vejam que um juízo é também profetizado nos mesmos textos de Isaías que o Senhor faz uso na sua resposta. Mas o Senhor, ele intencionalmente omite essa parte da profecia na sua resposta. E por que ele fez isso, né? É claro e óbvio para a gente que com isso ele não quis dizer que essa parte da profecia não se cumpriria. Lembrem que alguns capítulos atrás, no capítulo 5 de Mateus, ele diz no seu Sermão do Monte que nem a menor letra da lei dos profetas passaria sem que se cumprisse. Ao omitir essa parte da profecia aqui, o que Jesus faz é tão somente demonstrar que essa parte da profecia não se cumpriria agora, de imediato. Não seria para agora. Mas, implicitamente, ao utilizar o texto da profecia, Jesus diz a João Batista e nos diz hoje que assim como essa parte da profecia se cumpriu quando da minha vida, da minha vinda, os cegos enxergam, os surdos são curados, toda a profecia mais se cumprirá no seu devido tempo. Ele assegura isso ao citar essas profecias. E, por fim, Jesus conclui a sua resposta com a bem-aventurança. E bem-aventurados aqueles que não acham nele
nenhum motivo para tropeço, não acham no Jesus real motivo para frustração, para tropeço, para decepção. Então ele enfatiza na sua resposta que de fato a pregação de João, a fé de João estava correta, ele era o Messias, ele exorta ele então a perseverar na sua confiança no Senhor, apesar das suas expectativas ali momentaneamente frustradas. Então Jesus comunica essa paz de espírito a João Batista também, mostrando que cada palavra do Antigo Testamento a respeito do Messias, ela seria cumprida, não no tempo dele, não no nosso tempo, mas no tempo determinado pelo Senhor. Então, o Senhor, diante dessa fragilidade de João Batista, ele lida com ele de forma muito terna. No seu momento de dúvida ali, o Senhor, ele gentilmente reconduz ele à segurança da fé. Quero concluir com algumas aplicações, irmãos. Quem trabalha aqui no setor financeiro vai saber que a melhor maneira da gente reconhecer uma cédula falsa é conhecendo muito bem uma cédula verdadeira. O treinamento de quem trabalha em banco, na Casa da Moeda, consiste nisso, em conhecer cada característica ali de uma cédula verdadeira, porque qualquer cédula que venha com características diferentes, ele vai logo reconhecer. E da mesma forma, irmãos, a melhor maneira de nos proteger contra a frustração frente a uma falsa expectativa sobre Jesus, a respeito dele, é conhecendo bem o verdadeiro Jesus Cristo. E isso nós só podemos fazer mediante ao que nos é revelado nas Escrituras. Ao contrário de João Batista, nós temos hoje todo o cânon nas Escrituras nas nossas mãos. Então, só o Cristo que é revelado aqui é a imagem do Deus invisível. Só ele é a expressão exata do ser. Só esse Jesus Cristo revelado nas Escrituras é que pode salvar. Nós já tratamos disso hoje como qualquer Jesus imaginário, retirado de ideias fora das Escrituras, é um falso ídolo. E muitos falsos cristos têm sido pregados em nossos dias, né? E, infelizmente, multidões têm perseguido essas pessoas buscando um falso Cristo, falsas promessas que não estão prescritas ali no Evangelho do Senhor, em busca de uma solução financeira, ou em busca de reconhecimento humano, ou de afago mesmo, a famosa teologia do coach que tem ganhado campo em nossos tempos. Pessoas têm buscado alívio para suas questões temporais, alívio para suas doenças. Só que o verdadeiro evangelho, irmãos, ele não oferece um alívio imediato para essas questões temporais. Ele não oferece um alívio imediato para as angústias da vida. O próprio Jesus, na verdade, ele alerta os seus discípulos que nesse mundo eles teriam aflições. Nesse mundo nós teremos aflições, irmãos. O próprio João Batista, ele não sai de Macaréus vivo, né? Pelo contrário, ele é decapitado. Só que, tão logo a vida foi ceifada dele, irmãos, ele reconheceu a verdadeira vida. E é sobre isso o Evangelho, irmãos. Eu não posso aqui, em nome de Jesus, prometer cura para alguma doença ou alívio para essas questões da vida. Mas o que o Evangelho do Senhor promete, isso eu posso reafirmar aqui com toda certeza, que é: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. É sobre isso o Evangelho, irmãos. É sobre esse Cristo, era nesse Cristo que João Batista creu. Ele creu que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Durante o ministério de Jesus aqui na terra, os cegos viram, os surdos ouviram, leprosos foram purificados e até mortos foram ressurretos. E se todas essas coisas aconteceram em cumprimento das profecias do Antigo Testamento, é certo que tudo mais se cumprirá, irmãos. O dia do Senhor virá,
o dia da vingança, o dia da purificação virá e todo o pecado vai ser erradicado. Todo aquele que não depositou sua fé em Cristo, que não se refugiou no Senhor, vai ser contado entre os transgressores da lei de Deus. São réus culpados que vão ser julgados pelo justo juiz e vão ser punidos justamente pelos seus pecados. Mas a boa notícia é que no dia de hoje o Senhor Jesus ele ainda salva. Ainda há graça para o pecador, irmãos. Se achegue a Ele, ainda a salvação, a porta ainda está aberta. Em nossos dias, o Senhor ainda opera esses milagres dos quais nós falamos, de maneira ainda mais grandiosa. Alguns que estão aqui vão se lembrar quando isso aconteceu conosco mesmo. Muitos cegos têm os seus olhos abertos hoje em dia para a realidade da eternidade, têm os seus olhos abertos para a sua situação como pecador diante de um Deus justo. Muitos surdos têm os seus ouvidos abertos para a verdade do Evangelho, a verdade de que Cristo morreu na amarga cruz para carregar sobre si o peso dos pecados daqueles que viriam a Ele, para carregar sobre si o peso dos pecados do seu povo. Muitos têm sido purificados da lepra do pecado, lavados no sangue do Cordeiro, e muitos passaram da morte para a vida, estavam mortos em seus pecados e foram vivificados no Senhor, passaram da morte eterna para a vida eterna com Cristo. Então, o que o Evangelho nos diz é: creia no Cristo, mas não uma fé barata. Creiam no Cristo conforme ele se revela nas Escrituras, com tudo que isso implica, e você será salvo. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós te pedimos perdão, Senhor, por tantos ídolos que nós produzimos no nosso coração, Senhor. Falsos cristos, Senhor. Nos protege, Senhor, desse pecado, por favor, Senhor. Que nós depositemos nossa fé tão somente no Cristo que é revelado nas Escrituras, Senhor, no nosso Salvador, Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos, a bênção.